Então, se você tá tendo uma sensação de déjà vu, é porque você tá mesmo. Esse vídeo é um reupload de um vídeo que eu postei em 2022. Ele pegou direito autoral no meio do ano passado, mas eu nunca liguei muito pra botar ele de volta no ar. Mas eu gosto bastante desse vídeo, então resolvi agora, por que não? E também até me dá uma oportunidade de atualizar o canal. Eu, obviamente, vi o The Batman com Robert Pattinson e, sinceramente, eu nunca tive uma experiência com um filme de super-herói tão boa quanto The Batman. Ele acerta todas as notas que eu queria pro personagem. Eu tenho minha opinião dada mais ou menos no vídeo do Top 10 filmes do ano. Mas o filme é incrivelmente bom. Agora fiquem com o vídeo. Então agora tá pra lançar o novo Batman, né? Não sei se essa altura do campeonato eu já vou ter visto o filme, porque meu cronograma com esse canal é uma bagunça, mas ele parece muito legal e eu tô com uma impressão que ele vai conseguir explorar ao máximo esse personagem tão grandioso. E também vai ser bom pra ter um ar fresco pra esse personagem que tá no mínimo estagnado e não tem nada muito interessante dele há no mínimo uns 11 anos. Exceto você. Vai ser perfeito. Uma única competição que esse filme naturalmente vai ter é com o Cavaleiro das Trevas, que, querendo ou não, é um dos maiores marcos do cinema de herói. Mas pra mim, ele tem que competir com a sombra de um outro filme do Batman, o que pra mim é o melhor filme do Homem-Morcego. Batman, A Máscara do Fantasma, tinha tudo pra ser apenas um derivado da incrível série de TV animada, que fazia muito sucesso na época, revolucionando nossa compreensão do herói e de toda a indústria de animações pra TV. Mas se a série era tão boa, o seu filme seria em par de igualdade. Ele serve para duas coisas. Uma delas é a mais batida, que é recontar uma parte dos primeiros dias dele como Batman, muito inspirado no clássico de Frank Miller. Mas ele tinha uma diferença que tornava ele mais arrojado ainda. Ele contava uma história própria, que é isso que tornou o filme um dos maiores clássicos de qualquer filme de super-herói. O próprio Matt Reeves, o diretor do novo Batman, confirmou que esse filme serviu de inspiração para o seu próprio longa-metragem. Afinal... I'm vengeance. I am vengeance. Eu sei que isso era série, mas é o mesmo Batman, dá na mesma. E não só ele tentou contar uma história original, como mostrou o entendimento do herói maior do que qualquer outra versão. Mas como isso? Capítulo 1. O que será o Homem-Morcego? Antes de começar, deixa eu esclarecer um negócio sobre esse vídeo. Esse capítulo não é mas isso está nos quadrinhos, então isso é o Batman de verdade. Ou ficar fazendo picuinha excessiva com o material base. Aqui eu tento esclarecer o que tornou o Batman um herói tão memorável, os elementos que compuseram ele em quase 80 anos de existência e tornaram ele um dos personagens mais consagrados de toda a ficção. Toda a encarnação do Batman refletia o tempo que ela foi feita. A série do Batman dos anos 60 refletia a contracultura dessa época, com seu Batman colorido e ultra camp. O Batman do Burton era muito sobre a revolução dos quadrinhos, a entrada na era moderna, mais sombrias e mais pesadas, que era muito o que o filme refletia, sendo bem mais violento e bem mais dark, comparado com outro grande filme de herói da época. O Batman do Schumacher representava muito como a indústria de quadrinhos havia se perdido, não se levando muito a sério e servindo mais para vender brinquedo. Apesar de eu me divertir muito com Batman e Robin. O Batman do Nolan refletia os Estados Unidos de George W. Bush pós 11 de setembro, com seu morcegão super militarizado e que quando entrava no Batmóvel parecia pronto para inserir a democracia no Iraque. E eu consigo ver uma coisa muito interessante em cada uma delas. Eu pessoalmente gosto muito de Cavaleiro das Trevas e Batman Returns, principalmente. Mas, com esse Batman do Kevin Conroy, tem uma vibe muito diferente. Ele é muito mais atemporal que os outros. A série pega muita inspiração dos anos 40 na sua estética, mas também pega elementos dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, criando coisas novas ainda, o que deixava a obra muito mais rica. Sabe como os filmes do Sam Raimi e do Homem-Aranha pegam pesado na inspiração dos quadrinhos dos anos 60, dando essa vibe retrô, mas também vê referências de outras eras e outras mídias, que deixavam o filme ao mesmo tempo anacrônico, mas também atemporal. Inclusive referências de outras mídias a série do Batman tinha de monte. Assim como se via muito da Era de Ouro nos quadrinhos, você também vê muito da Era de Ouro na série do Batman, algo que também é refletido no filme. De filmes noir, a screwball comedies, a terror B, tem um monte. E os diretores do filme, Bruce Timm e Eric Radomski, já afirmaram que muito do filme vem de Cidadão Kane, que é tido por muitos críticos como o melhor filme de todos os tempos. Então dá pra ver que eles quiseram pegar pesado nesse filme. Mas não é por referências diversas que esse filme é um clássico. Se fosse assim, Batman vs Superman já teria Oscar. É por entender que o Batman não é Alan Moore, Frank Miller e outros escritores,
ou se pegar essa Hollywood clássica dos anos 50, 60, 40, Billy Wilder ou Orson Welles. Ele é tudo, e tudo pode ser o Batman. O Lego Batman pode explorar isso bem mais abertamente, já que ele assume a sátira e entende o quão diverso é o personagem, como ele é essa amálgama de várias interpretações diferentes. O Batman animado é uma dessas interpretações, mas que não deve nada para o que veio antes e tem muito a ensinar o que vem depois. Ele consegue se sustentar por muito tempo, e algo que filmes como o Batman do Nolan ou o Batman do Burton já meio que parecem sempre uma forma de ultrapassar. Já esse Batman não, é o quase imutável, tanto que posteriores séries de TV do Batman tiveram que carregar o legado disso e muitas vezes não conseguiram sustentar direito. E acima de tudo também, esse Batman é estiloso pra caramba. Capítulo 2. A morte do estilo. Uma parte de entender o Batman é reconhecer suas origens quadrinescas. Basicamente toda versão tentou adaptar isso de uma forma. O Batman da Adam West pegava a Era de Prata dos quadrinhos. Os do Michael Keaton não seguiam exatamente o quadrinho, até porque o Tim Burton odiava quadrinhos. Mas eles tinham essa pegada gótica expressionista do estilo dele que casa muito bem com Batman. Até o Schumacher, no seu processo de acidificação do personagem, botou muito estilo até demais. Muito baseado no que a série de TV tinha feito, pegando elementos da Era de Prata dos quadrinhos. Mas todos eles eram falhos em algo na compreensão do conceito do personagem Batman. Seja pela falta de elementos cruciais do personagem, ou uma falta de preocupação em ser uma obra do Batman. Até que chegou Christopher Nolan com sua pompa britânica dizendo: "Eu vou fazer direito." E assim criou a fanbase mais insuportável do cinema e dos quadrinhos, que é o fã do Nolan. Brincadeiras à parte, ele sim trouxe muita coisa importante pro personagem, que outras adaptações não tinham, como o foco na importância da regra de não matar, fidelidade maior com certas histórias, como O Longo Dia das Bruxas, mas ele deixou uma coisa muito importante pra trás. Esses filmes são meio chatos, não no sentido de que eles são ruins ou que não são intrigantes. Exceto Batman Cavaleiro das Trevas ressurge que esse filme é uma porcaria. Mas não é que eles são ruins, chatos por serem ruins. Eles são chatos de olhar. Não é que nem tipo igual eu falei no meu vídeo Speed Racer sobre como o color grade dos filmes da Marvel parece mais cor de concreto, porque eles ainda assim conseguem manter um pouco da imagem clássica do material base. E principalmente com Cavaleiro das Trevas, eles parecem muito mais um thriller policial como skin de Batman. É tipo como se fosse Fogo contra Fogo, onde o personagem do Al Pacino é mais louco ainda. E a associação com Hit até vale porque o próprio Nolan usou muito desse filme de inspiração para a trilogia toda e muito mais no Cavaleiro das Trevas. E por mais que sugere perseguições muito legais e uma trama intensa e enervante, vem ao custo de um Batman meio chato, muito mais um policial do que um maluco numa roupa de morcego. Até o Robin nisso aqui tem que ser um policial. Caramba, Nolan! You should use your full name. I like that name. Robin. Thanks. Well, that's just lazy writing. Eu consigo falar um momento da trilogia original que é Batman total, assim, em estilo. Que é aquela cena lá no Batman Begins, onde ele chama aquele enxame de morcegos. Aquilo era muito legal. Porque no resto você não via mais ângulos dinâmicos ou composições imponentes. Embora a fotografia desse filme seja boa, o problema é, não é uma fotografia boa para um filme do Batman. E a série animada do Batman, e por consequência a Máscara do Fantasma, usou muito da sua arte simples, esse arte deco noir, porém muito marcante para compor o personagem. A Gotham é opressiva, com uma aura de perigo muito grande, como se estivesse quase explodindo. Os vilões mesmo, que caricatos em visual, contrastam com a violência de suas ações e seus backstories trágicas. E o Batman não necessariamente gótico, mas impondo presença, sendo a encarnação do medo que o Bruce sempre quis alcançar. O estilo e substância devem andar lado a lado em um filme do Batman, porque não só você está assistindo uma versão própria, como também para quem é fã de quadrinhos, consegue sentir aquelas cores pulsantes da arte de Neil Adams ou Brian Bolland. Mas agora eu percebi que falei muito sobre o que faz essa versão do Batman tão boa, o que acaba englobando o filme por consequência, mas nada sobre o filme em si. Pois bem, corrigindo isso em 3, 2, 1, capítulo 3, A Corte das Daddy Issues. Se perguntar qual foi o acontecimento da vida de Bruce Wayne, foi com certeza a morte de seu pai. A mãe também conta, mas quase nunca deu importância e quando deram foi aquele desastre. Mas realmente impacta bastante, porque o seu pai era sua referência. Como um Wayne, ele deveria seguir seus passos, como seu pai fez com o avô de Bruce, se fez com seu pai e assim por diante. Mas agora que ele se foi, não tem mais passos a seguir. A única marca que sobra agora para Bruce seguir de pista é o giz no chão, mostrando o seu corpo caído. E a figura paterna é algo de suma importância no filme. O filme cria dois personagens novos,
a jovem Andrea Belmont, que foi uma das grandes mulheres da vida de Bruce Wayne, que inclusive foi uma pretendente de casamento, mas como é a vida do Bruce, não deu. E a figura mascarada conhecida como Fantasma. Spoiler, eles são a mesma pessoa. Eu tô perplexo. Na trama, bem simplificada, que se passa no presente do filme, o Fantasma vai atrás de figuras grandes da máfia, fazendo com que o Batman leve a culpa por elas. Andrea reaparece depois de 10 anos, aparentemente sem motivo, sabendo que Bruce Wayne é o Batman. Que choque. Mas não explica muito por que ela voltou, e o que deixa Bruce muito curioso, já que 10 anos atrás, antes mesmo dele começar a botar capuz, ela fugiu com seu pai, Carl Belmont, sem explicação nenhuma. No desenrolar da trama, é revelado o porquê de ela também ter botado um capuz. Andrea, assim como Bruce, perdeu seu pai para criminosos, com seu pai sendo um dos mafiosos. E agora ela busca vingança, matando os mafiosos que arruinaram sua vida. Então tem alguns arquétipos de sombra muito aparentes. Um dos temas muito recorrentes das histórias do Batman é a dualidade. Você tem o homem taticurno, sombrio, socos primeiro, palavras depois, super sério, e que com certeza precisa de terapia. Do outro você tem o homem colorido, todo pintado, a encarnação do caos, que só quer fazer seu inimigo soltar a franga e rir um pouco mais. E que com certeza não precisa de terapia porque terapia não é o suficiente para ele. Você tem o homem que é a encarnação da justiça. O outro é a justiça deturpada. Mas o que esse filme fez foi botar os dois em pé de igualdade. Ambos usam de uma figura mascarada para impor medo em seus adversários. Os dois têm derichos ferradas e agora tentam exorcizar seus demônios lutando contra aqueles que desgraçaram suas vidas. Só tem uma pequena diferença aqui. Batman não mata. Esse é um dos maiores chavões do personagem e eu acho que aqui é explorado da melhor forma possível. O Cavaleiro das Trevas também usou isso de uma forma bem interessante, com o Coringa tentando seu gatilho pro Batman começar a meter o louco e queimar bandidos a ferro para serem mortos que nem gado na prisão. Tá, eu prometo que essa é a última parte do vídeo que eu vou falar mal do Zack Snyder. Mas aqui trata de uma forma bem mais sutil, com o Fantasma sendo essa figura do e se do que o Bruce podia se tornar. Acho que o discurso final do Alfred explica melhor o que eu tô querendo dizer. I couldn't save her, Alfred. I don't think she wanted to be saved, sir. Vengeance blackens the soul, Bruce. I always feared you would become that which you fought against. You walk the edge of that abyss every night. But you haven't fallen in, and I thank heaven for that. But Andrea fell into that pit years ago. Um pequeno parênteses, mas não é legal que nós nunca tivemos uma única versão ruim do Alfred? Eu amo ele. Não dá pra imaginar o que poderia ter feito o Bruce dessa forma. Talvez a figura do Alfred o lembrasse de ver o bem nos outros. Talvez ele quisesse orgulhar seu pai, que como médico salvava vidas e não as terminava. Tem uma forma ambígua nessa compaixão do Batman, mas é pra mim que torna uma das melhores adaptações dele. O Batman compassivo. Porque, convenhamos, não são muitas versões onde o vilão do filme não seja só o obstáculo para Bruce enfrentar e dar um soco e depois botar no asilo Arkham. Enquanto aqui, ele é um homem disposto a ajudar o outro e que vê o bem mesmo nas figuras mais bizarras existentes. Isso é mostrado em alguns dos melhores episódios da série, como o do Caras de Barro ou pessoalmente um dos meus favoritos, que é o da Baby Doll. Esse final pode ser agridoce, com o Andrea morrendo e Bruce todo tristão, mas você entende que era natural que acabasse assim. Andrea foi consumida por sua sede de vingança, e que Bruce não é o Batman por ter treinado por anos e alcançado o limite físico e mental, mas por ser o único capaz de fazer isso. De defender uma causa sem perder o motivo pela qual está lutando. De mesmo após apanhar pra caramba, tiro, porrada e bomba, ele ainda passa a ser não o herói que Gotham merece, mas que Gotham precisa, e o que Bruce Wayne precisa. O filme tem apenas 1h17, mas reúne tudo que significa ser o Batman em mais do que filmes de 2h30. Capítulo 4. Conclusão. Eu não pensei em nenhuma analogia com alguma história clássica do Batman, desculpa. Eu preciso fazer esse parágrafo porque tem muita coisa interessante que eu poderia falar mais, mas tiraria um pouco do foco do vídeo. Mas, por exemplo, o Coringa. Sendo sincero, com todo respeito a Heath Ledger e Joaquin Phoenix, e sei lá, pros dois fãs do Jared Leto que tem por aí, ele concilia esse lado psicopata, mas ao mesmo tempo que o criminoso, mas ao mesmo tempo o príncipe palhaço do crime. E tem a risada mais icônica do vilão. Ele é assustador, mais violento que na série normal, porque agora a censura não interfere tanto, ele pode matar uma pessoa, mas ainda consegue ser esse vilão icônico e divertidaço de assistir. E eu nem preciso fazer essa anotação final sobre o que eu falei.
Quando eu defendo que esse é o melhor filme do Batman, não quero dizer que ele tem o meu ideal platônico do personagem, apesar de chegar muito perto, porque isso é injusto, pois a percepção do personagem pode variar de pessoa para pessoa. O que eu me refiro nesse filme é como ele consegue passar muito da ideia do personagem e o que ele representa. Não é sobre a essência do Batman, e sim o que torna o Batman o Batman. O que esse filme fez foi pegar um personagem que na época tinha pouco mais de 50 anos e levar todas as ideias dele, de Bill Finger a Neil Adams, ao máximo que elas poderiam. Com os diálogos mais elegantes que tem um filme de animação de super-herói, um estilo de arte brilhante e um filme que é bem mais adulto que a maioria dos filmes de super-herói, você tem um clássico nas suas mãos, um verdadeiro cult. Se você perguntar pra mim entre escolher entre uma animação de super-herói, eu provavelmente pegaria Aranhaverso, mas esse filme é fenomenal. Um filme que sai das sombras, da obscuridade que a Warner justamente botou porque a Warner é meio burra, para se tornar, para sair, para se mostrar o verdadeiro Homem-Morcego. Ok, esse vídeo foi um dos mais divertidos que eu tive pra escrever. Tipo, escrever esse vídeo em menos de uma semana, o que é um recorde pra mim. Ah não, se bem que tem o vídeo da água que eu fiz em 24 horas. Enfim, espero que tenham gostado. Se cuidem, deixem o like no vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal para que mais pessoas possam conhecer aqui os meus vídeos. Compartilhem com seus amigos, talvez o seu amigo que goste do morcegão, ver se ele gosta do meu vídeo também. E é isso.